Olá, tudo bem com você? Bom, estamos aqui, eu, Wagner de Brito, para fazer mais uma aula para ajudar você a desenvolver o seu blog profissional, né? Sem que exija o conhecimento de programação, sem que você saiba programar. E a aula de hoje, a última aula, de forma cronológica, foi a gente criar categorias. Eu expliquei a importância de você criar as categorias e todo o processo que você tem que pensar antes de criá-las. E agora eu vou ensinar você a criar páginas, tá? Então o que acontece? Detalhe, tá? É importante eu frisar que eu vou criando as páginas, eu vou fazendo todo o processo e eu vou fazendo de forma básica porque senão, né, exigiria muito tempo para avançar, de ficar um negócio meio... E a maioria das pessoas simplesmente, na verdade, iriam se confundir ao invés de se esclarecer. Porém, aquelas pessoas que forem sentindo mais dúvidas, forem querendo fazer coisas diferentes, indo além, basta postar as dúvidas, né, no canal no YouTube ou nos comentários no blog, ou mesmo adquirir as aulas mais avançadas, certo? Isso no e-book Premium. E você também pode solicitar aulas que desejar, que você queira fazer alguma coisa diferente. Eu posso também, se tiver várias pessoas aí precisando da mesma coisa, eu posso produzir aula também dessa forma, certo? Beleza, hoje a gente vai criar páginas e eu achei uma coisa legal. Na verdade, sim, eu pensei numa coisa muito legal, que é o seguinte, né? Eu estou criando um blog aqui, eu criei as categorias na aula passada. Foram as categorias sobre blog. Só que eu tive uma ideia, cara. Tipo assim, eu vou fazer uma coisa muito legal, né? Não vamos fazer uma coisa chutada, né? É óbvio que eu vou fazer o máximo didático possível para explicar, porém, é legal construir alguma coisa já bonitinha. Então o que a gente vai fazer? O que eu quero fazer aqui? Eu decidi do que vai ser o meu blog. Isso é interessante, né? Porque vocês com certeza que estão assistindo a aula sabem do que vai ser o blog de vocês. Então eu decidi do que vai ser meu blog. E o meu blog vai falar sobre Dragon Ball. Eu sou um amante de Dragon Ball. Na verdade, a minha infância, né? Dragon Ball fez parte de boa parte da minha infância e é sensacional. Inclusive até no meu outro canal talvez algum dia eu fale sobre o que eu aprendi com Dragon Ball. Porém aqui eu vou aproveitar então para criar umas páginas legais, falar sobre Dragon Ball. É um conteúdo leve, legal, é desenho, então eu acho que é perfeito também para ajudar a ensinar. Então eu decidi que meu blog vai ser Dragon Ball. E aí, tomando essa decisão, eu já pensei também em acrescentar uma categoria aqui. Então eu vou acrescentar uma categoria que vai ser o seguinte: na parte de blog eu vou colocar uma subcategoria chamada personagens, porque eu vou colocar os personagens do Dragon Ball. Então eu vou criar essa subcategoria aqui. Eu vou colocar personagens. Tem uma questão aqui super importante, tá? Personagens. Tem uma questão super importante, que é o quê? Se tratando de SEO, eu não posso ficar, na verdade, falando muito de SEO, senão eu vou acabar atrapalhando a aula, né, a praticidade da aula, que se diz respeito a você criar o blog. Porém, se tratando de SEO, não seria interessante nesse momento eu colocar apenas a palavra personagem. Então o que acontece? O ideal, o mundo perfeito seria eu colocar personagens do Dragon Ball ou Dragon Ball personagens. Por quê? Porque a minha URL, o meu domínio, que é como se fosse o meu domínio aqui, né? Ele está como site profissional. E aí o que acontece? Isso daqui, se a gente tivesse o nome do nosso domínio fosse esse, no meu caso, o nome do meu domínio fosse esse, não teria nada a ver isso com Dragon Ball. Isso pode acontecer. E aí o que acontece? Ia ser bem estranho e eu ia perder bastante pontos se a minha URL não aparecesse adequada com o nome de Dragon Ball, né? Visto que eu vou fazer páginas de Dragon Ball. Então o que acontece? Sendo assim, o ideal neste caso, o ideal seria o quê? Eu de repente colocar aqui Dragon Ball personagens, certo? Esse seria de repente o mais adequado. Porém, como aqui a gente está construindo o blog e
eu não estou cumprindo 100% as regras de SEO aqui, eu não vou colocar só personagens para ficar mais legível, porque isso depois vai ser mais fácil das pessoas compreenderem aqui na aula. Então, para ser mais didático, no momento eu não vou aplicar essas regras, porém seria interessante, se tratando de algo profissional, aparecer a palavra aqui, porque o meu domínio não tem essa palavra, certo? Que seria a minha palavra principal. Ok, eu coloquei o título da categoria personagens, eu deixo o apelido geral automaticamente, que é meu URL. Essa categoria agora tem um pai. O pai dessa categoria é o blog. Então assim, essa categoria vai ser filha de blog, ela está abaixo de blog, está dentro, né? E o status dela é publicado, certo? Feito isso daqui, essas duas configurações, blog publicado, eu vou salvar e fechar. E aí, ó, olha só como é que aparece a arquitetura agora. Blog traço personagens. Por quê? Porque personagens está abaixo ou dentro de blog, da forma que você achar melhor entender isso. Certo? Perfeito, então. Então nós temos nossa categoria e agora eu vou criar a página. Então a gente vai em artigos e aqui em artigos a gente vai criar a página. Lembrando que artigo no Joomla é página. Quando se você fala vou criar uma página, vou criar um artigo, dá na mesma. No Joomla tudo é artigo, né? Que seria página. Artigo é igual página. É que é uma forma formal de falar, porque o início do Joomla era mais, a gente utilizava na web a ideologia de artigos, mas não tem problema algum, é páginas. Existem outros CMS no mercado que separam páginas, posts e etc, mas no Joomla não tem isso. No Joomla tudo é página e eu acho isso formidável, porque eu já usei vários CMS e para mim não faz sentido nenhum separar página de post, de qualquer coisa que seja. Beleza? Então tá certo, a gente vai criar artigo, uma página, do jeito que você quiser. Então para fazer isso a gente clicou em artigos e agora a gente clica em novo. Criar um novo artigo, né? Ok. Aí o que acontece agora? Eu tenho aqui guardado o meu texto, né? Que eu vou utilizar aqui. É um texto legal, bonitinho. E a gente vai fazer aqui com imagens e tudo mais. Então a primeira coisa que eu vou colocar o título. O título que é o personagem Vegeta. Quem assistiu esse desenho obviamente vai se identificar, vai achar bem legal. Se você não assistiu não tem problema. É uma questão de texto só, você vai colocar o seu texto conforme a gente for fazendo, você vai colocar suas imagens. Enfim, você vai fazer do seu negócio. Então eu vou colocar o título Vegeta. E aqui o apelido eu vou deixar geral automaticamente, certo? Perfeito. O estado eu vou deixar publicado, obviamente, porque eu quero que apareça. Se eu colocar outro estado ele não vai aparecer, não faz sentido. Não nesse momento. E eu vou colocar a categoria personagens. Veja bem, a categoria é personagens. Então eu tenho que vir aqui e colocar a categoria personagem, certo? E aí vamos lá. No momento a gente está utilizando o editor padrão do Joomla, afinal a gente não fez instalação nenhuma de outro editor. Mais para frente eu vou ensinar você a instalar um editor mais avançado. Eu vou dar a dica do melhor editor, né, o que seria o melhor para você ter um melhor proveito. Porém, esse editor aqui, ele é sensacional, ele é mais do que suficiente para você fazer as mudanças que você precisa fazer, certo? Mas eu vou ensinar a instalar o mais avançado depois, porque no futuro pode ser que você queira ou precise. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar meu texto. Ok, então eu estou com o meu texto, certo? Aí tem um porém aqui, tá? Que é extremamente importante, gente. Veja bem, eu vou explicar isso. Isso é um erro que as pessoas cometem muito. E vai lá uma dica sensacional, hein? Na hora de você criar sua página e você não ter problemas. O que acontece? Quando você copia o seu texto de um editor, tipo Word, todo mundo conhece o Word, né? Faz texto no Word. E é bem comum a pessoa fazer o texto no Word, que ele dá o Ctrl+C e o Ctrl+V aqui. Mas veja bem, isso está errado. Por quê? O Word, ele tem uma estrutura. Ele gera códigos. Inclusive, você pode fazer o teste à vontade. Você pode copiar e colar e depois eu vou mostrar como é que você pode ver o quanto ridículo, horrível fica tudo isso. Ele vem com a formatação que o Word cria. Só que ele vem e traz um monte de código e suja teu código e isso depois no futuro vai te trazer problema.
Então qual que é a questão? E até mesmo na hora de manipular o texto aqui vai ficar horrível para você manipular. Então qual que é a questão? Se você tem um texto no Word, você tem duas formas de trazer ele aqui para dentro do teu blog. Presta atenção, hein? Você tem duas formas. Eu vou ensinar as duas formas. Uma das formas é você catar o teu bloco de notas. Então sabe o bloco de notas do Windows? Notas, bloco de notas. Você cola o teu texto aqui no bloco de notas, certo? Então seria colar o texto aqui. E aí você copia novamente o teu texto. Escapou. Copiar novamente aqui. Você copia, então vamos lá, eu colei aqui no bloco de notas e eu vou dar o Ctrl X de novo. Ou seja, copiei. Por quê? Quando eu colo no bloco de notas, o bloco de notas é um editor básico. Então ele não aceita nenhum tipo de formatação, ele não aceita nenhum tipo de código, nada. Então o que ele faz? Ele limpa o texto. Então ele deixa teu texto limpo, certo? Então na hora que você cola aqui, você limpa o texto. Então agora ele é um texto puro, totalmente limpo. E aí você pode vir e colar aqui no teu editor, certo? Perfeito? A primeira forma é essa de você limpar teu texto. A segunda forma de você limpar teu texto é você vindo na opção de ferramentas e vindo em código fonte. O que vai abrir? Vai abrir o editor básico, que é como se fosse um bloco de notas. E você vai fazer o quê? Você vai lá, dá o Ctrl V, imagina que você copiou do Word. Você dá o Ctrl V aqui, depois você dá o Ctrl A e dá o Ctrl X. Por quê? Ctrl A eu selecionei tudo, Ctrl X eu copiei novamente, eu recortei, né? Só que eu recortei agora e ele vai estar limpo. O texto vai estar totalmente puro, só texto, não vai ter nenhum código maluco no meio do texto. Porque quando você copia do Word ou de outro editor qualquer, se você simplesmente colar em outro editor, ele vai trazer um monte de coisa junto, um monte de coisa suja e vai ser horrível para você manipular esse texto. Então, essas são as duas formas que você tem para você limpar o seu texto. Ou você copia e cola no bloco de notas e depois copia novamente, né? Ele limpo. Ou você vem aqui no próprio editor, ferramentas, código fonte, no editor básico aqui do Joomla e cola aqui. E aí você dá o Ctrl X de volta para poder, né, copiar novamente, né? E aí você pode colar aqui. Então eu vou colar aqui agora, finalmente. Então eu colo o meu texto aqui no editor. Aí o texto vem lindo, maravilhoso, puro. Por que puro? Porque agora tudo que eu fizer nesse texto vai funcionar perfeitamente. Porque ele é um texto sem nada, totalmente limpo. Então ele é perfeito para você trabalhar assim. Se você copiar, você pode fazer testes à vontade. Se você copiar do Word e jogar aqui, primeiro, as fontes já não vão ser as mesmas. E aí você já vai ter problema, porque no estilo do seu site não vai conseguir mudar o estilo das fontes, ou vai virar uma banana, uma laranjada com banana, vai virar uma bagunça. Outra coisa é que os espaços, você vai ter dificuldade de deixar os espaços iguais. E uma outra coisa, terceira, que é a pior de todas, é que um belo dia, quando você precisar, de repente, mexer alguma coisa no seu código, ou até mesmo a sua página, você tiver que passar por um processo de análise de página, para saber se suas páginas estão leves, limpas, entendíveis, né, compreensíveis, você irá perceber que, na verdade, quem colou do Word e abriu o código fonte aqui, irá perceber que existe um monte. Ó. Você pode perceber que mesmo você, pessoa que nunca viu um código na sua vida, você provavelmente conseguirá identificar as palavras aqui, ó. É muito simples de identificar, ó. Principais técnicas, Big Bang, Attack, nananã, níveis de poder, Super Saiyajin, fusões. Tá vendo? Ó? Eu identifico família, rei, né? Eu identifico todas as palavras, tá vendo? Eu não preciso manjar de código, eu consigo identificar tudo. As palavras que eu escrevi do meu texto. Porém, se você cola do Word, você pode clicar nesse botão ferramentas código fonte, você vai ver, você não vai entender nada. Vai estar uma lambança.
vai ter um monte de código sinistro atropelando letras junto, código no meio da letra, as palavras não se formam direito. Então você pode fazer os seus testes à vontade, você vai ver que o que eu estou falando faz todo sentido. Então assim, você tem que manter tudo isso da forma mais limpa, simples e fácil de dar manutenção, de organizar possível. Então a maneira correta de fazer isso, você tem que limpar o teu texto se você estiver copiando ele de um editor aí, de texto do Word, tá? Outras pessoas podem se perguntar, Wagner, eu poderia utilizar o próprio editor aí do Joomla, já começar a escrever aí mesmo? Sim, claro. E se você utiliza o Google Chrome, tá, o navegador, se você utiliza o navegador Google Chrome, que é esse que eu estou utilizando nesse momento, você irá perceber o seguinte, ó. Uma das grandes vantagens que o Word tem é o fato dele corrigir o texto para você, certo? Então, se você utiliza o Google Chrome, você pode escrever o texto à vontade aqui no editor do Joomla, que ele também, ó, irá dar sugestões do texto correto, né? Se ele ver que o texto está errado, ele irá dar sugestões. Obviamente que não substitui. O Word é o Word, nasceu para ser um editor de texto. O Chrome é um navegador, que também dá suporte a isso. Então são coisas diferentes. Ou seja, se um cara muito chato em português for analisar o texto no Word, pode ser que ele pegue lá, nossa, tá vendo? O Word conseguiu identificar aqui a junção das palavras, conseguiu identificar aqui, tipo, a concordância da frase. Ok, o Chrome não vai conseguir identificar a concordância da frase. Porém, para pessoas que já escrevem bem, com certeza absoluta, será muito fácil escrever diretamente aqui e corrigir uma coisa ali ou coisa colar, certo? Porque o Chrome mostra, assim como vocês estão vendo, só que aqui ele está achando que está errado porque está em inglês, né? Mas como vocês mesmos estão vendo na tela, o Chrome mostra o que ele acha que está errado, certo? Dessa forma você pode corrigir também. Do contrário, se você precisa escrever no Word, você tem essa necessidade, não tem problema, faça isso e depois só limpa o texto. Perfeito? Beleza, vamos continuar então. Então, continuando aqui, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai pegar aqui, ó, eu vou arrumar o meu texto, né? Assim, os espaços. Então, rapidamente a gente arruma aqui. Então, vou tirar os espaços. Para dar um espaço no editor, é só você dar um Enter. Para tirar, é igual apagar no Word mesmo. Eu clico na tecla de apagar. E aí ele apaga o espaço e aí faz a linha subir, né? Então, estou apagando essas linhas, esses espaços aqui. A gente vai apagando, apagando. Rapidamente. Porque não, o ideal é só uma linha, certo? Não precisa de saltar várias linhas. Isso fica feio. O texto fica tudo separado. Então a gente vai arrumando aqui para que fique só a quantidade de espaço que é necessário realmente. Aqui também funciona o Ctrl Z. Então se você erra, você consegue dar um Ctrl Z, porém ele só funciona uma vez. Ou seja, se você errou, que nem eu acabei de errar, deu Ctrl Z, ele volta. Na verdade, se eu não me engano, ele funciona acho que até umas 3 vezes. Então assim, agora se você errou, fez tipo 4 erros seguidos, e aí você quer voltar até lá no início, aí ele não volta, tá bom? Então assim, você tem que tomar cuidado com a quantidade de erros. Normalmente o ideal é que você, se você vai fazer grandes mudanças, você copie, né? Você copia aí o texto todo, o código, o que você achar melhor, para que você possa fazer mudanças drásticas, se assim você achar necessário. Já está acabando. Pronto. A gente tirou os espaços do texto, perfeito? Então agora eu tenho um texto mais harmônico aqui, mais bonitinho em relação aos espaços. Inclusive já dá até para perceber a harmonia do texto, ó, mesmo não tendo nenhuma frase negritada, nem nada do tipo. Ok, aí o que eu vou fazer agora? Uma das coisas que eu vou fazer é colocar vou colocar aqui um negrito em algumas palavras que eu acho que tem que ser negritado. Então, para colocar o negrito, eu faço o quê? Eu seleciono a palavra que eu quero negritar e clico no B. Independente do editor, quando você tiver um outro editor diferente, não faz diferença alguma. Todos os editores vão ter as teclas básicas, padrões, os botões,
e são todos iguais. Então, todo editor você vai achar esses mesmos botões aqui, com esses mesmos desenhos, certo? Pode ser que os desenhos sejam pequeno, grande, isso indifere. A questão é que são todos iguais, certo? Então, o B sempre será o negrito. A gente vai clicar no B para dar os negritos aqui malucos. A gente vai negritar algumas palavras que são importantes aqui que estejam negritadas. Você pode também pegar uma página do seu site e você também ir colocando, clicando em tudo que é botão para você ver o que acontece. Você não precisa salvar, entendeu? Você abre ela, aperta em tudo, vê como funciona e depois é só fechar e aí pronto, não tem problema algum. Legal, aqui ó, eu vou selecionar esse infância e vou fazer o quê? E vou colocar um H3. Essa é outra parte extremamente importante. Eu vou ter que fazer aulas só para explicar isso, tá? Lembrando, gente, que eu estou ensinando a fazer um blog profissional. Então, eu peço a paciência de vocês que, né, em relação à questão do aprendizado, porque eu vou tentando explicar as coisas para que você tenha o melhor resultado possível. Então, o que acontece aqui? Eu vou colocar um H3. O que é H3? Na verdade, quem acompanhou os meus vídeos de erro deve ter visto um vídeo que eu falei sobre SEO e que eu expliquei sobre a questão da arquitetura do texto e como a máquina entende, como o ser humano vê o texto, enfim. Aí tem que assistir os outros vídeos para entender. A questão é o seguinte: todo o texto tem que estar marcado da forma correta. Então é igual um jornal. Título, jornal, revista, qualquer outra coisa, mídia que você conheceu na vida. Título, subtítulo, aí título, aqueles títulos de bloco, né, que seria subtítulo, título do subtítulo, que são os títulos de bloco, e assim por diante. Então o que acontece? Você tem que arquitetar o seu texto de forma correta. Quando você entra num site amador, você pode perceber que não existe arquitetura no texto. Então o cara começa com um subtítulo. Como é que você sabe que é um subtítulo? Porque eu sei, mas você vai aprender a saber também. Ele começa com um subtítulo, ou seja, já não começou certo, ele não começou com título, mas é estranho porque texto sem título não faz sentido, né? Aí você fala, Wagner, mas eu nunca vi isso. É que você não, na verdade, não está com os olhos treinados para pegar isso. Tem o problema da máquina também, né? Que eu falei, assista as outras aulas. Depois eu vou fazer outras aulas para falar disso. Mas basicamente é o seguinte: o cara começa com o subtítulo e depois ele faz um texto gigante. E o texto não tem espaço, o texto não tem separação dos blocos, o texto não tem respiro, o texto não tem subtítulo ou título dos blocos, ou seja, começa a falar de uma outra coisa num certo bloco e ele não colocou um subtítulo ali, ou um título de bloco que seja. Enfim, você lê, mas daquele jeito. Você faz uma leitura totalmente corrida, sem nenhuma parada, e o seu entendimento, a absorção do texto, para você entender de fato o que o cara quis dizer, o começo, o meio e fim, fica difícil. Você às vezes chega no final e fala assim, não entendi muito bem onde ele quer chegar. Você não entendeu, principalmente, pode ser um dos motivos, o fato de o texto não estar bem arquitetado. Então, dificultou você digerir. Entendeu? Dificultou você entender. Então tem tudo isso. Então vamos lá, dica de um blog profissional. Você tem que arquitetar bem o texto. Não psicografe nada. Coloque as coisas da forma mais organizada possível. Então aqui eu vou colocar um H3 que é como se fosse um título de bloco, né? Então você vai ter poder vários, dependendo da quantidade de blocos que você tem. Então assim, ó, infância, que vai falar da infância do Vegeta. Então eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui na ferramenta de parágrafo, certo? Vejam bem, ferramenta de parágrafo. E vejam aqui, ó, cabeçalho 1, cabeçalho 2, cabeçalho 3, cabeçalho 4, 5, 6, enfim. E aí, nesse caso, eu vou colocar o cabeçalho 3, certo? Que isso aqui seria é como se fosse um H3, a tag que é usada no HTML. Mas no futuro talvez você aprenda isso. Então o que acontece? Aqui é o cabeçalho 3, então a gente vai colocar cabeçalho 3. Veja que ele deu uma diferenciação. Aqui no editor, a diferença será pouca. A diferença é apenas para você saber que você aplicou. Porém,
no site a diferença poderá ser enorme. Por quê? Porque vai depender do teu modelo, do teu template, certo? Quem assistiu a aula grátis de criar o site, viu lá que eu expliquei um pouco sobre o template e viu como é que o estilo do template age sobre o site. Então, vai depender muito do estilo do teu template, de como essas paradas, essas letras vão ficar. Porém, vão ficar bem diferentes. Aqui você não vai ver tanta diferença, porque aqui não tem o estilo sendo aplicado aqui. Aqui é só para você ter consciência do que você está fazendo. Então, beleza. Aqui é um outro lugar que eu também vou colocar um H3. Então, assim, eu vou começar a colocar agora aqui essas partes de subtítulos. Então, vamos por aparência. Ops. Aí. Vamos colocar aqui personalidade. Repare que são blocos que eu falo sobre o personagem. Poderes e habilidades. Aqui eu vou depois trabalhar com cuidado aqui. Vamos ver. Aqui são os subs, né? Legal. Aí o que eu vou fazer, ó? Legal, né? Só que agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ali embaixo, porque para mim começa um novo bloco de texto. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar a história. Começa a falar mais da história. Então eu vou fazer o quê? Nessa parte da história, eu vou colocar um cabeçalho 2. Aí você deve se perguntar, mas Wagner, isso não estaria errado? Porque o cabeçalho 2, pela lógica, é como se fosse o subtítulo. Então ele deveria estar lá no topo, certo? Sim. Na verdade, o cabeçalho 2 ele pode ser um subtítulo em diversos pontos do seu texto. Um texto não necessariamente só tem um subtítulo. Porém, obrigatoriamente é bem interessante que aqui haja um subtítulo, sem dúvida nenhuma. Mas isso não é um problema. A gente pode criar esse subtítulo ali. Porém, não impede de você ter outro subtítulo. E no caso aqui, eu acho legal que tenha esse história. Então, essa história começa uma nova, tipo, pausa tudo, né? Você já viu essas características do Vegeta. E agora a gente vai contar a história dele. Então, começa aí, dou um novo subtítulo, contar a história. E aí, na história eu vou falar primeira coisa que eu vou falar na história dele é sobre a saga Os Saiyajins. Então aqui eu vou colocar um cabeçalho 3, certo? Para identificar aqui que aqui vai começar essa separação. E aqui eu vou colocar agora cabeçalho 3 com essas identificações que está na história dele. Perceba que a gente está fazendo isso, a gente está arquitetando e desenvolvendo aqui o nosso texto veja bem, para ficar o melhor possível, né? Porque, obviamente, eu não sou um profissional de texto, certo? Eu entendo o necessário para se sair o melhor possível. Ok. Perfeito. Então, vamos lá. Agora a gente tá vendo, tá tudo marcadinho, bonito aí, ó, com as coisas conforme eu coloquei. H3, H2, legal. E aí, o que acontece? Eu vou poder fazer outras marcações aqui no texto, principalmente questão de negrito, ó. Eu acho que aqui, por exemplo, eu acho que vou colocar uns negritos também. Mas aí eu coloco isso depois, não tem problema. Mas é para vocês irem pegando a moral da história. E o que eu vou fazer agora? Qual que é outra coisa legal de fazer aqui? É a gente colocar as imagens, né? Então, sem imagem não vai ficar legal isso aqui. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar as imagens. Então, isso é bem parte interessante, porque todo mundo quer colocar as imagens na página. Então, no Joomla, tem duas formas de você colocar a imagem. Você pode colocar a imagem no seu editor, que é esse botão aqui, ó, imagem, ou esse botão. Existe dois, porque um abre o servidor e o outro não. A gente vai ver isso na prática. E a outra opção de colocar as imagens é nas tabs, né? Nas tabs padrões aqui do Joomla, existe uma tab escrito imagens e links. Se você clica nessa tab, você vai ver que ele vai dizer, ó, imagem da introdução, imagem do artigo. Isso daqui é o que? Você pode selecionar a imagem por aqui. A introdução é aquela imagem que aparece na introdução do blog. Todo blog tem um pedacinho de texto, né? Notícia urgente, fulano de tal, não sei o que, não sei o que. Aí leia mais, né? Ou seja, a imagem que aparece ali é a imagem da introdução.
E existe a imagem do artigo. A imagem do artigo é que depois que o cara abriu, então ele clicou naquele Leia Mais e aí abriu de fato o artigo, a página. E aí ele pode ver a mesma imagem, vai depender de você aqui, né? Como não, né? Como ele pode ver outra imagem, que você pode colocar outra aqui. O mais adequado é que você não troque as imagens, que você não coloque uma e depois outra, porque isso gera decepção na pessoa. Ela ela vem por uma imagem que atiçou ela e vai falar de uma certa coisa, então atiçou a imaginação dela, e quando ela abre a página a imagem é diferente, isso tende a não ter um resultado positivo. Então eu sugiro que se você trabalhar aqui, você trabalhe com as duas imagens iguais. Aí você deve se perguntar, Wagner, e por que exatamente eu usaria aí e não lá no editor? Na verdade, quando no futuro a gente começar a usar componentes, módulos, coisas muito mais avançadas, alguns módulos obrigatoriamente vai querer puxar a imagem daqui. Ou seja, se não tiver nenhuma imagem aqui, o módulo simplesmente não mostrará imagem nenhuma. E aí você achará que é um erro, né? Porém não é um erro. É que você teria que pôr a imagem aqui, certo? Então, assim, em alguns casos é meio que obrigatório, dependendo de que forma você vai querer trabalhar, colocar as imagens aqui. Porém, na maioria dos casos, você pode utilizar a imagem aqui. Principalmente quando a imagem se diz respeito ao meio do texto, que você está ilustrando alguma coisa. Né? Não se diz respeito nem à entrada, a intro, e muito menos ao cabeçalho lá. Quando você está falando alguma coisa, blá 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 blá, o planeta Terra tem mais 100, né? E aí você quer pôr uma imagem lá do planeta Terra para ilustrar. E aí aqui você teria que colocar no editor. Então tem essas diferenças. Bom, vamos ao que interessa, pôr a imagem. Então vai ser mais interessante colocar a imagem por aqui, certo? Então o que a gente vai fazer? Eu vou clicar, veja bem. Aqui tem o nome Vegeta. Aqui deve estar errado. Então eu vou tirar esse Vegeta aqui. Ah, já sei o que aconteceu. Vou tirar isso aqui. É só esse nome. Perfeito. Então o que acontece aqui? Eu vou clicar, veja bem, depois da palavra. Por que depois da palavra? Porque eu vou querer colocar minha imagem alinhada à direita. Veja bem que a direita da sua tela é isso aqui, certo? Então eu vou colocar minha imagem alinhada à direita. Então por isso que eu vou clicar depois da palavra. Se eu quisesse alinhar minha imagem à esquerda, no caso eu clicaria antes dessa palavra, ou antes aqui do começo do texto. Então a imagem vai ser inserida, quem usa o Word sabe que é assim, a imagem vai ser inserida aonde você coloca o cursor, certo? Vou colocar o cursor aqui, vou clicar no botão de inserir imagem, e aí vai surgir aqui o que eu falo que é um servidor, certo? Porque é o que? É onde lá está as pastas do Joomla, as suas pastas onde você pode organizar elas. Então o que acontece? No momento eu não tenho a imagem aqui, então eu vou ter que subir essa imagem, né? Fazer o upload dela. Então você desce aqui e você vê que tem a opção de enviar arquivo para você escolher e poder fazer o envio, certo? Porém, antes de fazer o envio, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que criar uma pasta de maneira que eu possa organizar isso. Porque é um outro erro que se comete, é simplesmente sair enviando imagem para o servidor. E aí o que acontece no futuro? No futuro, você vai ter problemas de organização, porque você não vai estar achando mais nada em lugar nenhum. Você vai estar procurando uma imagem, é igual a agulha no palheiro, no meio de outras milhares de imagens. E aí você fala, nossa, um belo dia você acorda empolgado e fala, nossa, vou mudar minha vida, vou começar a organizar. Porém, aí dá um problema gravíssimo, inclusive já teve aluno meu cometendo muitas vezes esse erro. Que o cara vai mudar depois, só que quando você linka alguma coisa, a palavra já está dizendo, é link. Link é ligar. Então você está ligando esta imagem do lugar que ela está para a sua página. Isso significa que se você tirar a imagem daquele lugar, vamos supor, eu pego essa imagem e arrasto para dentro da pasta, coloco ela dentro de outra pasta, o que vai acontecer é que essa imagem irá sumir das páginas. Porque quebrou o link. Sacou? Quebrou o caminho dela. O caminho dela não é mais o mesmo. Tipo, no link fala o quê? Acessa a página banners, dentro da página banners tem banner quadrado, dentro de banner quadrado está a imagem. Porém você foi lá e apagou a pasta banner quadrado, agora a imagem está em banners. O link não vai mudar, não existe mágica. Então o que vai acontecer? Todas as imagens vão quebrar os links. Então você vai ver o seu site com todas as imagens com os links quebrados, ou seja, elas não vão aparecer mais. Então, para você não ter esse problema,
que quando tem muitas páginas isso é o fim, o cara deve ter coragem, vontade de se matar. Então assim, para você não ter esse problema, você não mexa de forma estrutural nas páginas no futuro de querer remanejar elas. A não ser que você esteja 100% consciente do que você está fazendo e obviamente você sabe que você vai ter um trabalho do caramba para fazer. Porém, o ideal é o quê? Você já ir pensando na organização. Então, por exemplo, eu vou criar uma pasta aqui, que inclusive eu não vou conseguir criar a pasta aqui. Então eu vou fazer o quê? Eu vou cancelar. Eu vou salvar e fechar. Veja bem, salvar e fechar. Eu vou salvar o trabalho para a gente não perder. E eu vou aqui, ó, conteúdo, mídia. Conteúdo, mídia. Para quê? Para criar as pastas. Aqui é a seção de mídia, onde você está literalmente vendo o seu servidor lá, as pastinhas, onde você está guardando todas as suas imagens, vídeos e toda a sua mídia. E aí o que acontece? Aqui eu vou criar uma pasta. Eu vou criar uma pasta chamada blog. Certo? Wagner, você está criando uma pasta com o mesmo nome lá da URL. Sim, eu costumo... É porque faz muito sentido, né? Então eu costumo seguir muitas categorias para criar as pastas. Obviamente, isso não é uma regra, é uma forma com que eu entendo que fica organizado. Você pode pensar da sua forma. Mas aí o que eu vou fazer? Então, ó, dentro da pasta blog eu vou abrir e vou criar outra pasta aqui dentro, que vai ser a pasta personagens. Nossa, Wagner, mas para que tanta pasta? Por quê? No futuro, o meu blog vai ter depois o quê? Ah, tem outro tipo de Dragon Ball, tem as temporadas, tem os filmes. Então o que acontece? Eu vou criando outras pastas aqui dentro, porque tudo está dentro de blog, certo? Então aqui dentro de blog eu vou criando as outras pastas aqui, ó. Blog, tá vendo? Aí agora tem personagens, depois vai ser os filmes, depois vai ser os episódios, depois vai ser, enfim. Saca como eu estou pensando? Então, essa é a questão. Então eu criei uma pasta chamada blog, veja aqui, e eu criei uma pasta chamada, dentro de blog, eu criei uma pasta chamada personagens. E aqui, dentro dessa pasta, agora eu vou aproveitar que eu estou aqui, certo? Eu não vou voltar lá. Vou aproveitar que eu estou aqui. E vou enviar um arquivo para dentro dessa pasta. Eu vou enviar um por aqui, certo? E depois eu envio os outros lá pelo arquivo. Então assim, vamos enviar. Clicar em enviar. E vou escolher aqui, ó. Tá vendo? Eu clico em enviar e aparece aqui, ó, a caixa para escolher. Então agora eu vou escolher arquivos. Tá aqui o meu arquivo. Vou colocar as imagens aqui em ícones grandes para eu ver, né? Senão também eu dificulto a minha vida de maneira extraordinária. Cadê uma imagem aqui que eu separei, que eu quero que seja a imagem que aparece ali? Ok, tá aqui. Perfeito. Então o que acontece? Ah, outra coisa importante, outra dica de SEO aqui para vocês. O que acontece? As imagens sempre devem estar com nome e de preferência o nome do que elas são. Então aqui, ó, Vegeta, né, que é assim que se escreve Vegeta, Saga Saiyajin. Eu pus esse left aqui, mas apenas um exagero, tá? Mas assim, Vegeta Saga Saiyajin. Isso aqui é extremamente importante. Por quê? O Google, as máquinas de forma geral, não leem a imagem. Não da forma que elas gostariam. Então eles não sabem exatamente o que tem naquela imagem. Eu posso colocar uma imagem que as pessoas costumam fazer isso. 0, 5, 10, 20, 30, um número qualquer. E aí o que acontece? O Google lê lá o teu código, a tua página, e ele vê que tem uma imagem, ele identifica que é uma imagem, porém ele vê que essa imagem será do quê? Aí vai lá, 0, 5, 10, 30, 40, 50, XPTO. Caracas, não entendi nada, não sei o que é essa imagem. Ah, e o que? Ah, vai, mas e daí? E daí que você perde pontos na sua página pontua menos. E o outro problema grave que acontece é que você não é achado no Google Imagens. Então eu vou dar um exemplo para você. Por várias vezes eu me ranqueei bem no Google Imagens. E por exemplo, ó, eu coloco Vegeta Saga Saiyajin aqui na minha página, na minha imagem. E aí o que acontece? A minha página ficando bem organizada e ganhando os pontinhos necessários, pode ser que quando alguém pesquise no Google Imagens Vegeta Saga Saiyajin, a imagem do meu blog que aparece lá. E aí a pessoa clica na imagem e vem para o meu blog. Olha só, ganhei uma visita oriunda do Google Imagens.
Mas isso por quê? Porque está trabalhando também o SEO das imagens, que na verdade faz parte do todo. Sem isso também você está perdendo em tudo, certo? Então é extremamente importante que as suas imagens estejam com o nome do que elas representam de verdade. Se é um coração, coração. Se é uma mulher loira, mulher loira. Se é o Vegeta, Vegeta, e assim por diante. Lógico, quanto mais específico você puder ser, melhor. Não vale também a pena e nem é agradável criar um nome grande, tá? Isso também está fora de questão, criar um nome muito grande para a imagem. Beleza? Eu vou clicar agora no botão iniciar envio, para iniciar o envio da imagem. Perfeito, a imagem subiu, tá aqui, ó, deu a mensagem de envio completo, mostra o caminho, ó. É sempre importante ter essa noção de caminho, não precisa saber nem nada, mas ter uma noção que existe um caminho, né? Que foi as pastas que eu criei, né? Ó. Blog, personagem, agora a imagem tá lá. Vegeta Saga Saiyajin, certo? Perfeito. E ela tá aparecendo aqui, ó. E aqui você pode enviar então quantas imagens você quiser, tá? E você pode, provavelmente alguém pode se perguntar, eu posso selecionar um monte de imagem de uma vez só? Pode. Você clica em escolher arquivos ali e seleciona todas, quantas você quiser. E aí você clica em iniciar envio e vai enviar todas, certo? Sempre, lógico, se preocupando com o nome. Legal. Então agora a gente vai voltar para o conteúdo, para os artigos, e a gente vai voltar para o nosso artigo do Vegeta aqui para a gente continuar trabalhando nele. A gente tinha parado na parte onde eu coloco o mouse e insiro uma imagem. Então a gente vai inserir a imagem aqui. Clicar no botão de inserir imagem. Veja que agora, olha a diferença. Existe a pastinha lá, ó, do blog que eu criei. E existe a pastinha personagens. E dentro da pastinha personagens existe o Vegeta, que eu vou clicar nele. Vou clicar nele e vou clicar em inserir, no botão inserir, para inserir a imagem ali. Perfeito, inseriu. Ok, você deve ter se perguntado então, né? Nossa, mas a imagem é muito grande. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar em cima da imagem e a imagem fica selecionada com os quadradinhos. E eu vou fazer o que? Veja bem, tá? No futuro a gente vai instalar um editor e aí você vai ter outras formas mais avançadas de fazer isso. Porém, você pode fazer isso sem preocupação dessa forma que eu vou ensinar. Então eu clico, seleciono e vou aqui, ó, no alinhamento. Tá vendo os botões de alinhamento? Então assim, ó, tem a esquerda, centralizar, direita, justificar. Isso aqui é para alinhar texto, certo? Mas serve também para alinhar objeto. Quem conhece o Word já viu isso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou alinhar à direita. Então eu vou clicar aqui, ó, no botãozinho alinhar à direita. Então eu vou clicar e aí ele vai alinhar à direita. Olha que magnífico, né? Ficou legal. Porém, a imagem ainda está muito grande. Então o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar aqui e vou clicar nesse botão da imagem, aproveitar que está selecionado. Vou clicar no botão da imagem e vou inserir aqui as dimensões. Uma outra coisa importante, vai lá o detalhe do profissionalismo. As pessoas, normalmente, quando elas não têm um conhecimento sobre, o que elas fazem? Elas puxam as imagens para a esquerda e para cima e para baixo. Nunca faça isso, porque uma imagem ela só está aplicada de forma profissional e adequada em qualquer contexto se ela estiver com as medidas proporcionais. Ou seja, se eu simplesmente esticar essa imagem aqui para cima, eu vou esticar a cara do Vegeta, vai ficar mais esticado que a cara dele já é, né? E se eu esticar para os lados, o Vegeta vai ficar achatado e meio estranho, meio parecendo que tá gordo, mas na verdade você vai ver que ele tá achatado. Isso é bem comum, as pessoas cometem muito esse erro. Porém, isso não se deve fazer nunca, jamais. Quando você faz isso e um profissional olha o teu site, ele vê de longe, ele enxerga quilômetros que quem fez o site não manja nada. Entendeu? Tá simplesmente psicografando as coisas. Então você não faça isso. Sempre mexa de forma proporcional. Então o que acontece? O Joomla, em todas as hipóteses, tanto aqui como nos outros editores, ele vai sempre ajudar você a manter as proporções das coisas. Então nesse caso, o que vai acontecer aqui? Ó, tem um tique falando, ó, manter proporções, já vem até ticado.
para que, né, não mexa. Ok. E o que eu vou fazer aqui? Quando você mexe de forma proporcional, significa que você só mexe de um lado. Você escolhe o lado que você quer mexer, mas você só mexe de um lado. E eu vou mexer do lado aqui da largura, tá? Eu sei que aqui é largura e aqui é altura. Então eu vou mexer do lado da largura apenas. Então eu vou colocar que a largura vai ser 250. Certo? Então é 250 pixels isso aqui. Beleza? Então vai ser 250. E aqui na altura eu não vou colocar nada. Por que eu não vou colocar nada? Porque se está mexendo de forma proporcional, significa que o computador vai fazer os cálculos necessários. E aí ele vai saber qual é o correto, qual é o valor correto de altura. Qual que é o tamanho que a imagem tem que ficar da forma correta, se ela está 250, qual que é o valor de altura que ela tem que ficar. Então o computador vai fazer isso para você, certo? Você não tem que ficar se matando tentando ajustar a imagem. Então eu vou colocar 250 e vou dar OK. Olha lá, a imagem diminuiu, perfeito, sensacional, tamanho que eu queria, porém desalinhou, eu vou realinhar. Pronto. E aqui nós temos a nossa primeira imagem colocada aqui. Então a imagem do Vegeta, o nosso texto. Eu vou fazer o quê? Eu vou salvar. Eu vou salvar e fechar, aliás. Legal, perfeito. E aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai ver essa página, certo? Só que a gente só vai ver essa página na aula de links. Então você, por favor, assista a aula de links, que eu vou ensinar a criar os links, né? Que é a próxima aula. E a gente vai criar o link dessa nossa primeira página e a gente vai ver essa página no site. Ok? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Eu espero que tenha sido produtiva, que eu tenha conseguido te passar várias dicas aí para você fazer a construção da sua página. Obviamente tem muito mais a se aprender, mas que nem eu disse, é sempre muita coisa, então não dá para passar em pouco tempo. Porém, espero que você tenha gostado. Assista as próximas aulas, assista as aulas que você não assistiu, acesse o H-Book Premium e vê se tem aula lá que você precisa. Começa a fazer parte lá da comunidade. Se cadastra no canal do YouTube, se você não for inscrito lá no meu canal do YouTube. Dá joinha, dá curtir em tudo que você puder aí para ajudar a gente. E eu agradeço do fundo do meu coração. Valeu, muito obrigado e tchau.